Pode sim. Tá? Bom, gostaria de dar boa tarde à banca, né, aos convidados e ao meu orientador CEAM. O título da minha tese é Teorias do Emaranhado e Design Especulativo na Co-Constituição de Realidades Sociotécnicas. Dá uma travadinha. Pronto. Bom, essa é a agenda da minha apresentação. Eu vou começar aqui com a introdução, depois eu vou apresentar a fundamentação teórica, depois o levantamento de literatura, a proposta, eu vou detalhar uma oficina que eu realizei, depois vou apresentar os resultados dessa oficina e termino com a conclusão e trabalhos futuros. Na introdução, será apresentada aqui uma contextualização, motivação, problema, objetivo de pesquisa e metodologia de pesquisa. Bom, aqui eu já começo logo apresentando um paradoxo, né? Porque apesar da área sistema de informação se basear nos pilares processo, pessoas e tecnologia, na prática, esses elementos costumam ser tratados de forma separada e com um viés excessivamente tecnicista. É como se a tecnologia fosse resolver todas as coisas, tá? E essa abordagem leva ao reducionismo, porque vários dilemas sociotécnicos são muitas vezes transformados em problemas meramente técnicos, tá? Bom, a gente vê isso, por exemplo, na própria pesquisa em ciências, em sistemas de informação e até na computação como um todo. Porque ainda na computação ainda, né, prevalece essa visão positivista, em que muitas vezes tem o objetivo de atender os interesses do mercado e também com um foco muito excessivo no funcionamento interno das ferramentas, tá? Já na educação, a gente vê que o ensino técnico é muito mais valorizado que o ensino sociotécnico, e por isso é que algumas disciplinas, como por exemplo, banco de dados, programação, algoritmos, tem muito mais destaque do que interação humano-computador ou informática e sociedade, tá? Já na prática profissional, a gente vê essa ânsia pela eficiência e inovação acelerada e desenfreada. Isso acaba deixando meio que de lado outras questões que também são importantes, como, por exemplo, a ética e a sustentabilidade. Bom, sendo mais específico ainda na prática profissional, quando a gente fala, por exemplo, do processo de desenvolvimento de software, o tecnicismo e o reducionismo fica muito mais claro. Quando a gente fala, por exemplo, de stakeholders, né, pensa-se logo em patrocinadores ou usuários diretos e, no máximo, ali uns poucos usuários indiretos, tá? E aí acabam deixando de lado outros interessados que também são relevantes, né? Como, por exemplo, as comunidades subrepresentadas, as instituições que exercem influência indireta sobre o sistema, né? Stakeholders secundários, que também deveriam ser considerados no processo e também permanecem visibilizados os interesses embutidos nos algoritmos e nas APIs e no próprio meio ambiente, né? Que também é sistematicamente excluído do processo, tá? Bom, aí quando a gente fala em requisitos, o tecnicismo e reducionismo também aparece. Para mim, a própria divisão entre requisitos funcionais e requisitos não funcionais já me parece um problema, porque lida com a realidade fragmentada. O que quero dizer com isso? Essa hierarquia e categorização de requisitos, ao meu ver, é artificial, né? Porque ao invés de serem tratados como emaranhadas, elas são tratadas de forma estanque, tá? Bom, além disso, tudo que vira código costuma ganhar prioridade, né? Quando a gente fala em requisitos. A ética, o cuidado, né, com os usuários e outros atores que também são interessados, e principalmente os impactos de longo prazo acabam ficando meio que de lado.
É como se os requisitos ficassem meio que confinados em um contexto sociotécnico muito restrito. E, na verdade, é isso que realmente acontece, tá? Aí, quando vamos para prototipação e testes, né, o que eu vejo é que existe uma preocupação muito grande com, por exemplo, tempo de resposta, o volume de dados processados, a própria acurácia do sistema, né? Tudo isso é importante, é lógico que é, mas só isso não basta, tá? Porque a qualidade também envolve ética, diversidade, futuro, e vejo que também a própria a prototipação de personas, quando a gente vê isso no design thinking, às vezes, acaba sendo reduzida a estereótipos, né? E isso simplifica a complexidade dos usuários. Já na implantação, o que prevalece a pressa e a vontade de automatizar tudo, né? A gente adora seguir checklists técnicos, né? Aí, quando a gente roda, por exemplo, um DevOps, como numa linha de produção, né? O que a gente muitas vezes não leva em conta é que a gente faz tudo isso sem pensar no que significa automatizar, né? Ou se está de acordo com os valores da organização, com o contexto social, ou com o gasto de energia, né, que está sendo imprimido ali nessa implantação. E essa busca acelerada por inovação raramente traz uma reflexão também sobre o que está sendo construído ali, tá? Bom, agora, qual que é a origem do tecnicismo e do reducionismo na nossa área, né? Eu recorri a vários autores dentro da filosofia da tecnologia para tentar entender esse problema. E, na verdade, parte dessa fragmentação da realidade, né, ela acabou permeando toda a dimensão moderna, toda a modernidade. O que eu quero dizer? Que essa visão de mundo, ela vê a realidade sob a perspectiva de dois polos, tá? O polo da natureza e o polo da cultura. Nesse modelo, a natureza ela é vista como passiva, e apenas os humanos, por meio da sua cultura, teriam agência, capacidade de produzir fenômenos. Então, essa suposta excepcionalidade, né, do ser humano reforça o antropocentrismo, porque coloca o humano como o único agente de decisão, é, e todo o resto, né, é reduzido a um instrumento que está ali a serviço dos nossos interesses. Isso explica também a ideia equivocada de que os sistemas são neutros, porque eles não possuem agência, tá? É, Bom, então vi que é necessário superar o antropocentrismo na nossa área e é por isso que levanto a seguinte questão de pesquisa. Como incorporar valores pós-antropocêntricos na área de sistema de informação, ampliando o entendimento de mundo e considerando os impactos de longo prazo nas tecnologias. Agora, por que uma visão pós-antropocêntrica no design tecnológico é importante, tá? Porque quando a gente reconhece que os não humanos também são atores ativos na produção de realidade, somos levados a pensar em um design de tecnologia para além das necessidades humanas, né? Porque a gente passa a reconhecer a interdependência entre todos esses atores que fazem parte do ecossistema, tá? Então, esses valores refletem, na verdade, uma intenção, né, que acaba nos conduzindo a um design tecnológico que seja mais ético e mais socialmente consciente, tá? Bom, como é que eu pensei em atuar nesse problema de pesquisa? Eu me baseei, em duas frentes, tá? Primeiro, aqui, com as teorias do emaranhado, que é um conjunto de teorias que ajudam a entender a complexidade das relações sociotécnicas que envolve essa, digamos assim, essa intrincada relação entre humanos, não humanos e tecnologia, tá? A outra frente é o design especulativo, que também dá suporte, né,
a esse entendimento da complexidade de mundo, porque ele se baseia em como repensar o presente e também como pensar futuros possíveis e alternativos. E esse exercício ele apoia tanto a inovação quanto a reflexão sobre as implicações éticas, sociais e políticas dos ecossistemas sociotécnicos, tá? Bom, aí aqui eu apresento o objetivo geral da minha pesquisa, que é propor e avaliar um framework teórico-metodológico que integre as teorias do emaranhado ao design especulativo, visando fomentar práticas de design em sistemas de informação orientadas por princípios pós-antropocêntricos, éticos e sensíveis a complexidades sociotécnicas contemporâneas. Tá? Bom, para chegar ao objetivo principal da minha pesquisa, eu defini 5 objetivos específicos que estão listados aqui, tá? E eles estão conectados a métodos e etapas que traduzem toda essa jornada de pesquisa, tá, pessoal? Bom, primeiro, eu me apropriei dos fundamentos teóricos, né? Eu tive que me debruçar nas principais literaturas de teorias do emaranhado. Quando eu falo em me debruçar, não bastou ler, tá, gente? Eu precisei me apropriar dos principais conceitos, como, por exemplo, os conceitos que estavam lá no livro da Investigação dos Modos de Existência ou do Reagregando o Social do Latour, ou também dos jornais Fomos Modernos. Explorei Harman, também com objeto quádruplo, imaterialismo, Meursault, né, após a finitude, Barad, Verbeek, né? Também fiz alguns cursos de teoria Torre, de realismo especulativo, vi palestras, né, videoaulas sobre neomaterialismo. Então, o estudo foi bem amplo. Isso tudo ele foi importante para entender a base teórica, né, e até para montar e aprimorar as strings de busca, tanto na análise bibliométrica quanto na sistemática, onde eu busquei entender como essas teorias vêm sendo trabalhadas em sistema de informação e em design especulativo, tá? Bom, a partir da literatura, desse levantamento, eu usei o método MAC, né, que é um método de análise conceitual, onde eu levantei semelhanças e diferenças conceituais dessas teorias que acabaram inspirando o desenvolvimento do framework e apoiaram também no levantamento dos princípios pós-antropocêntricos, né, que orientaram essa minha prática especulativa. Depois eu usei essa abordagem aqui de design heurístico, que é um processo mais iterativo, exploratório, né, que acabou me ajudando a aprimorar o framework e as ferramentas que eu desenvolvi. E para isso eu fiz várias oficinas piloto, né, para poder coletar os dados também. Eu realizei oficinas também participativas, né, aplicando o framework, as ferramentas, mas para não tornar a tese muito extensa, decidi focar em apenas uma dessas oficinas. Também trabalhei com transcrição de dados, usei o Framework Método, né, que ajuda a organizar e planilhar os dados de uma forma mais estruturada, tá? Para poder analisar e interpretar os dados, eu usei análise de conteúdo mais com foco em cotejamento, né, onde eu fui ali identificando padrões nas especulações dos participantes, né, também divergências de acordo com os critérios de avaliação que eu defini, tá? Aí, com isso, eu avaliei se o framework e as ferramentas realmente contribuem para incorporar os valores pós-antropocêntricos no design de tecnologias, tá? Bom, aqui na fundamentação eu apresento o design especulativo e as teorias do emaranhado. Bom, aqui eu apresento diferentes perspectivas de design, né, como vocês podem ver, algumas mais voltadas fortemente para o futuro, outras menos, tá? Também é possível distinguir entre abordagens mais restritas, né, aqui no canto direito, que usam métodos mais estruturados, com objetivos mais claros, né, e resultados mais práticos e voltados à solução de problemas mais imediatos. Também tem aqui abordagens menos restritivas do lado esquerdo, que é mais voltado à experimentação, à imaginação crítica,
né, exploram mais possibilidades sem se apegar a uma aplicação direta ou imediata, né? E onde é que entra o design especulativo dentro desse quadro aqui? Bom, o design especulativo ocupa aqui essa parte central aqui, que fica entre ficção, arte, design crítico e design de futuros, né? Ele se apoia nesse eixo aqui de futuro porque ele se baseia na projeção de futuros possíveis para além das soluções imediatas, tá? E assim, é justamente nesse ponto que ele difere do design tradicional ou do design thinking, que pensa o design para soluções mais de curto prazo, tá? Um outro diferencial dessas abordagens, dessas outras perspectivas, é que no design especulativo, as narrativas e os objetos nem sempre precisam ser implementados. Eles muitas vezes servem mais para questionar o status quo, né, e atender a e entender, na verdade, o impacto das nossas escolhas. E a gente vai ver isso mais no próximo slide aqui. Bom, para exemplificar, aqui eu tenho um exemplo de um cenário atual urbano com ruas, edifícios, pessoas aí circulando, né? E esse cenário funciona como ponto de partida para a especulação, tá? E aí, quando nós usamos ferramentas de design especulativo, a partir da compreensão desse cenário presente, podemos planejar cenários futuros alternativos, né? Eles podem ser, por exemplo, aqui utópico, distópico, ou uma mistura dos dois, uma coisa meio ambígua. E então podemos pensar formas de concretizar ou de intervir nesse cenário futuro, né? Ou simplesmente refletir sobre a realidade atual, né? Essa que é a ideia. Bom, na minha pesquisa, eu identifiquei que a ampliação dessa percepção de realidade, ele não é só um atributo do design especulativo, tá? As teorias do emaranhado também nos dão um suporte teórico para poder entender a realidade em sua complexidade. Essas teorias são o realismo especulativo, que estão os principais autores que eu me baseei, a pós-fenomenologia, a teoria Torrede e o realismo agencial. Bom, são teorias que diferem entre si, mas elas possuem pontos fundamentais ali de convergência, tá? Como, por exemplo, a rejeição da separação entre o natural e o social, né? Ele vê isso de forma emaranhada, tá? O reconhecimento da agência dos não-humanos, tá? E uma perspectiva de realidade relacional e emaranhada entre os agentes. Bom, aqui eu mostro aqui um exemplo de como eu me inspirei nas teorias do emaranhado para expandir essa compreensão de realidade sociotécnica, tá? Bom, a TAR oferece o conceito de actante, que é qualquer humano ou não humano que é capaz de influenciar a rede sociotécnica. Bruno Latour, ele pegou o termo caixa preta emprestado da computação e levou para a sociologia, tá? As caixas pretas são artefatos ou teorias ou sistemas que se tornam invisíveis, opacos, né? Muitas vezes porque já são amplamente aceitos pela sociedade. É como qualquer tecnologia que, quando a gente passa a utilizar, quando passa a fazer parte do cotidiano, ela passa a ser vista apenas pelo que ela faz. E ninguém questiona o seu funcionamento interno, tá? O problema é que quando algo é dado como certo, né, a gente acaba deixando de perceber as conexões internas, as controvérsias, né, e as negociações que tornaram a sua existência possível, tá? Então é por isso que o Latour fica o tempo todo tentando nos convencer da necessidade de abrir as caixas pretas. Bom, além disso, a teoria Torrede é uma abordagem metodológica descritiva, né? Ela se baseia no lema siga os atores. Então, o objetivo é seguir os actantes
e descrever como ele se relaciona com os demais e como essa relação tece a realidade sociotécnica. Bom, o problema aqui é que nem sempre é possível abrir a caixa preta, tá? Nem sempre também é possível mapear as relações entre os actantes. E aí, nesses casos, o realismo especulativo nos convida a imaginar e explorar outras formas de compreender a realidade. Bom, isso não quer dizer que a gente está relativizando a verdade, não é isso, tá? Até porque aquilo que a gente costuma chamar de realidade objetiva sempre carrega uma camada de subjetivação, tá? Isso é importante para que o mundo faça sentido para a gente, tá? Bom, além disso, o observador, quando ele descreve essa tessitura dessa rede e ativa também essa camada de subjetivação, ele está completamente implicado, na co-constituição da realidade sociotécnica, tá? Então, ele não apenas interage com a realidade, mas ele intraage, tá? Isso significa que a própria percepção do observador sobre a realidade sociotécnica coemerge junto da própria realidade, tá? A interação, né, é um conceito que vem do realismo agencial para mostrar que os fenômenos e os objetos que estão implicados nesses fenômenos, eles coemergem juntos. Bom, já a pós-fenomenologia nos ajuda a entender que, na medida que o observador atua na co-constituição e entendimento desse mundo, o próprio aparato, né, esse aparato tecnológico, que dá as condições para que o observador explore esse mundo, né, também muda a relação do observador com o mundo, tá? Então, sempre que você interage, você muda e também é mudado, tá? Bom, depois que eu me apropriei dessas teorias, percebi que na literatura de sistema de informação parecia existir uma certa dispersão conceitual, tá? Desses fundamentos teóricos, né? E uma ausência de consensos metodológicos também, né? Na utilização das teorias do emaranhado com design especulativo. Bom, aí eu tive que pensar na estratégia para poder levantar essa literatura, tá? Bom, aí eu fiz uma análise bibliométrica, né, para fazer uma varredura de como as teorias do emaranhado vinham sendo exploradas em sistema de informação, quais que eram as teorias mais consolidadas, digamos assim, quais estavam em evidência, quem eram os pesquisadores que estavam trabalhando com isso, né? E aí, para complementar, eu fiz um mapeamento sistemático da literatura para identificar como essas teorias têm sido exploradas com design especulativo na computação como um todo, tá? Não só em sistema de informação. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu queria entender quais que eram as lacunas, quais eram os maiores desafios, né? Ou se existia alguma oportunidade que eu poderia explorar ou algum insight para dar um direcionamento ali para minha tese. Bom, aí na análise bibliométrica, né, ela me trouxe vários resultados bem interessantes. Eu vou destacar aqui só alguns, tá? Por exemplo, nesse gráfico aqui de trending topics, né, de palavras-chave, vamos lá. Vocês podem ver aqui que as teorias do emaranhado elas foram sendo incorporadas gradualmente na área de sistema de informação ao longo do tempo, tá? Mas olha só que interessante aqui. O termo entanglement, que significa emaranhado, só fica evidente a partir aqui de 2020 e ganha destaque mesmo em 2024. Tá? Isso mostra o quanto que esse tema de pesquisa é relevante e, ao mesmo tempo, atual. Bom, já no grafo de co-ocorrência de palavras-chave, vocês podem ver que tem aqui três clusters, tá? Aí tem um que tem o predomínio da TAR, os outros dois que representam o núcleo aqui do realismo agencial e da pós-fenomenologia, tá? A TAR, se vocês forem ver aqui, por ser a teoria mais antiga, é a que foi historicamente mais utilizada e se relaciona com temas
mais tradicionais de sistema de informação, IHC, tá? Bom, já os temas mais recentes, como IA, Machine Learning, né, eles estão mais ligados ao conceito do realismo agencial e entanglement, tá? E o cluster da pós-fenomenologia, que ele se relaciona mais com termos de mediação tecnológica, né, ou a ideia de incorporação, só que a incorporação, nesse caso aqui, ele tem a conotação mais de ciborguização, tá? Isso aqui é importante frisar. Bom, já com relação ao mapeamento sistemático da literatura, eu também, ele me trouxe vários achados interessantes. Bom, um dos achados, uma das coisas que eu percebi, na verdade, uma das lacunas que eu encontrei é que os artigos que utilizam teorias do emaranhado e design especulativo usam as teorias de forma muito superficial, tá? Muitas vezes são usadas mais para apoiar as discussões, mas não vi trabalhos que integram teorias do emaranhado e design especulativo, né? Essa integração mais forte mesmo. Além disso, eles usam o design especulativo mais como um exercício de especulação livre, tá? Um exemplo é até esse artigo aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, em que os autores projetaram 9 plataformas digitais para compartilhar visão e audição entre as pessoas, né? Aí lá na discussão, eles recorrem à pós-fenomenologia, que é uma das teorias do emaranhado, para poder analisar como que a tecnologia muda a nossa percepção, e aí que eles refletem sobre o que que significa ver e ouvir nesse mundo de sentidos compartilhados, né? Também avaliam o que que muda, né? Quais são os valores que surgem, né? O que tem de novo em termos de oportunidades tecnológicas, essas coisas. Tem outros artigos que tem um elemento aqui ou ali de design especulativo, de teorias emaranhadas, desculpa, mas o que eu senti falta mesmo foi de um processo robusto de integração dessas teorias com o design especulativo, tá? Bom, na literatura eu também vi que tem um conjunto de estudos ali que são mais filosóficos, né? Como esse aqui que apresenta vários desafios para abordar as perspectivas não centradas nos humanos dentro da IHC. Aí eles levantam aqui uma série de questionamentos que abordam questões pós-antropocêntricas, né? Como, por exemplo, aqui esse desafio um aqui, que questiona como avaliar benefícios e responsabilidades em projetos mais que humanos, né? Opa, desculpa. Bom, o desafio 3 aqui o que acontece quando o design é também um não humano, né? Como, por exemplo, a IA. Aí isso faz suscitar a ideia de agência não humana, né? Já o 5 aqui também é interessante, porque ele questiona qual o risco de apropriação cultural ao trazer perspectivas não ocidentais, né? Ou seja, como trazer para o design tecnológico outras visões do mundo de forma mais responsável, né? Então, o artigo ele lança esses desafios, mas não apresenta uma maneira sistematizada de lidar com esses desafios, né? Que é justamente o que estamos propondo aqui nessa tese, tá? Bom, o que temos então é que tanto a fundamentação teórica quanto os trabalhos relacionados foram importantes para o desenvolvimento da minha proposta, tá? E essa ideia de fragmentação conceitual, de tensões epistemológicas entre as teorias, e também os desafios levantados, tudo isso apoiou ali o desenvolvimento do framework das ferramentas. Bom, o framework ele é estruturado nessas 3 perguntas principais aqui: onde estamos, para onde estamos indo e para onde queremos ir, tá? No alto aqui eu tenho as teorias, né, que apresentam os conceitos que inspiraram o desenvolvimento tanto do framework quanto das ferramentas desenvolvidas, tá? E aqui ao centro eu tenho o esquema visual do framework que vou explicar agora em detalhes. Bom, lembra aqui do meu entendimento de realidade sociotécnica inspirado pelas teorias do emaranhado?
Então, ele está aqui presente, né? Eu traduzi essa minha compreensão de realidade sociotécnica da seguinte forma. Bom, primeiro tem um trabalho aqui de identificação dos actantes que faz parte da rede sociotécnica. Depois, um mapeamento de como eles se relacionam, tá? Aqui, o plano descritivo é inspirado na TAR, né, na teoria Torride, onde tentamos entender e descrever o que esses actantes fazem e como essa relação entre eles produz realidade, tá? Bom, depois fazemos aqui um levantamento de sinais e tendências desse cenário, tá? Então aqui eu já estou no plano especulativo, porque além de levantar os sinais e tendências do cenário, eu ainda posso especular sobre os actantes e também sobre as relações entre eles, né? Análise crítica aqui criativa permeia todo esse processo de descrição e de especulação. Bom, para apoiar aqui o onde estamos, né, que é o entendimento da rede, da realidade atual, eu desenvolvi a ferramenta Lousa Sociotécnica, tá? Eu uso como base um contexto, que é um ponto de partida, e os designers informam os actantes, estabelecem as relações, né, e projetam as tendências desse cenário. Agora eu vou voltar aqui para o framework, né, e vou para. Bom, aqui é importante dizer, fazer uma diferenciação entre tendências e sinais, tá? Os sinais, que são essas bolinhas aqui, são indícios de mudança emergentes, que já estão acontecendo aqui no presente, mas ainda não se consolidaram como um padrão, tá? Já as tendências são justamente um conjunto de sinais que vão para uma determinada direção, e se consolidam como um padrão mais amplo, tá? Então, as tendências, caso se confirmem no futuro, criam implicações futuras, tá, em várias áreas da vida, tá? Isso é o que dá a indicação da pergunta para onde estamos indo, tá, pessoal? Essa pergunta aqui. Bom, para apoiar essa etapa, eu desenvolvi um conjunto de ferramentas, tá? O caderno 2 aqui, o caderno de apoio 2, apresenta uma lista de implicações caso as tendências se confirmem. Eu tenho também a data especulada, a classificação que pode ser positiva, negativa ou desejável, tá? A magnitude também que determina o grau de impacto, tá? Bom, para complementar, eu tenho a roda de implicações sociotécnicas, onde eu aponto em qual área da vida cotidiana cada implicação se manifesta de uma forma mais evidente, tá? E, além disso, eu tenho a roda de possibilidades, onde informa o grau de possibilidade de ocorrência, de cada uma das implicações, tá? O conjunto dessas ferramentas apoia a especulação de um cenário futuro e também acaba nos ajudando a tomar decisões sobre como intervir nesse cenário. Tá? Agora eu vou voltar aqui para o framework e vou para. Tá. Bom, vamos para onde queremos ir. Nesse processo aqui de especular o futuro, muitas vezes ele apresenta um conjunto de implicações indesejáveis, negativas, tá? Aí precisamos mitigar essas implicações, precisamos intervir nesse futuro. Só que existem várias formas que a gente pode fazer isso, várias formas de intervenção, tá? Uma das formas de intervenção é por meio de uma solução de TI, por exemplo, tá? Bom, essa tecnologia poderia estar aqui no presente de forma proativa, ou no futuro de forma reativa, ou em qualquer ponto aqui entre o presente e o futuro especulado, tá? Bom, de acordo com a teoria da mediação tecnológica, que vem lá da tradição pós-fenomenológica, a tecnologia, nesse caso, ela é compreendida como a mediadora da nossa relação com o mundo, tá? E como é que ela faz isso? Ela afeta como percebemos e experimentamos a realidade e ela também molda o nosso comportamento em relação ao mundo, tá? Bom, baseado
várias formas de mediação, desenvolvi as cartas de mediação tecnológica, que são agrupadas pelos 7 tipos de mediação que foram desenvolvidas por Verbeek, né? Para cada tipo de mediação, eu tenho 5 cartas distintas, e cada carta começa com e se, depois tem um convite à reflexão e termina aqui com um exemplo ilustrativo. Bom, aí eu tenho aqui o caderno 3, que é onde os designers apontam características possíveis da solução após explorarem as cartas e realizarem uma análise crítica e reflexiva sobre os aspectos do design, tá? Bom, além disso, entendemos que a tecnologia não é entendida como algo acabado, isso é importante, tá? Por isso que a tecnologia sai daqui e ela é tratada como um fenômeno, tá? Que é constituído de arranjos materiais e discursivos. Bom, por exemplo, quando a gente tem um software de reconhecimento facial, tá? Ele não é feito só de código, né, gente? Ele também carrega práticas discursivas como as categorias de raça, né, ou identidade de gênero, né? E esse entrelaçamento faz com que nós entendamos a tecnologia como parte de um fenômeno mais amplo, tá? Bom, existe um conjunto de condições para a constituição dessa realidade futura, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o framework, as ferramentas, né, as pessoas envolvidas, tudo isso faz parte das práticas materiais discursivas que definem o fenômeno sociotécnico e participam ali da constituição dessa realidade futura, tá? Acontece que os desdobramentos do fenômeno se propagam aqui, vocês podem ver, indefinidamente, tá? Então a gente precisa deliberadamente é, decidir o que é relevante, o que é visível, o que devemos deixar de fora, tá? Bom, além disso, é preciso ensinar esse fenômeno para entender as consequências dessas relações, quais os conflitos de interesse ou dilemas éticos que podem surgir, tá? Isso justifica a criação do Caderno 4, tá? Que é onde o design elabora uma narrativa futurista para poder encenar esse cenário especulado com a tecnologia que a gente projetou aqui, tá? Bom, daí é que vem o entendimento de que a ética não é uma norma externa, nem uma decisão individual, tá? Ela coemerge dentro desse próprio ecossistema sociotécnico. Então, nesse caso, a própria constituição do indivíduo, as normas sociais, a tecnologia, tudo isso emerge junto, tá? Junto do fenômeno, tá, pessoal? É por isso que entendemos aqui que a responsabilidade ela não pertence a um único sujeito, né? Ela deve ser compartilhada entre os actantes. Isso justifica o caderno de apoio 5, né? Onde para cada uma das implicações que a gente definiu lá atrás, é definido como um compartilhamento de responsabilidade para poder mitigá-la. Bom, voltando aqui agora para o framework, eu vou para aqui. Bom, o para onde queremos ir, pessoal, também depende de nossa intenção, tá? E é por isso que eu levantei, com base na literatura, 6 princípios para a gente não cair nessa cilada antropocêntrica, né, durante o processo especulativo. O que eu fiz basicamente foi levantar na literatura das teorias do emaranhado os elementos que inspiraram esses princípios, tá? Bom, para o princípio 1 aqui, eu me baseei na simetria generalizada, da teoria Torrege, e na ontologia plana do realismo agencial. Aqui, para a premissa 2, eu me baseei na noção da tecnologia mediadora, da pós-fenomenologia, como eu expliquei anteriormente, e também no conceito de aparato, né, lá do realismo agencial. E eu fiz isso para cada uma das premissas, tá? Bom, aí no final, o que eu tenho aqui é o framework completo,
tá? Aqui do lado, vocês podem ver que as três perguntas norteadoras passaram a ser sustentadas por essas premissas pós-antropocêntricas. Bom, para avaliar o framework, as ferramentas, eu realizei oficinas, tá? Grande parte ali dos trabalhos de design especulativo que eu vi na literatura usam oficinas participativas. Então, eu realizei vários pilotos de oficinas participativas na graduação e na pós-graduação, tá? O objetivo aqui foi mais para entender o que funciona e o que não funciona em termos ali das ferramentas, né, que eu desenvolvi. E eu queria entender o papel ali também dos facilitadores, né, o que poderia engajar ou desengajar, né, como improvisar caso ocorresse algum imprevisto, né? Queria também testar as ferramentas, ver se o tamanho físico delas estava ali adequado, né? O tamanho das fontes, né? Ou se o material era suficiente. Então, eu vi tudo isso. Eu também fiz três oficinas de design especulativo, né? A primeira aqui no IHC, a que foi mais completa, e nela eu avalio como é que os participantes se apropriaram dos princípios pós-antropocêntricos, né, no processo de design. Já a segunda oficina, que foi na Semana de Integração Acadêmica da Unirio, e ali eu procurei mais saber como foi a percepção dos participantes de outras áreas, não só de sistema de informação, quando elas exploraram as ferramentas de design especulativo, né? E a terceira aqui foi em uma turma de sistema de informação na Faculdade Particular de São Paulo, né? Que teve mais o objetivo de trabalhar o design especulativo e a IA generativa, né? Então, essas três oficinas renderam artigos no SBSI e no IHC, mas na tese, até para não ficar uma tese muito extensa, eu detalhei só a oficina do IHC, né, por ser a mais completa e por atender esses objetivos relacionados ao pós-antropocentrismo dentro do design. Bom, eu dividi o planejamento em duas etapas, tá? Pré-oficina e oficina. Aí na pré-oficina eu planejei a submissão ao comitê de ética, né? Até para estar em conformidade com o LGPD, definir o perfil, a quantidade de alunos, fiz o TCLE, que seria entregue ali aos participantes. Também planejei uma estratégia de divulgação, criei conta no Insta, enviei e-mail para a comunidade IHC, também preparei todo o material e as ferramentas, né? Tive que fazer lousas dobráveis para ir no avião, então tudo isso faz parte do planejamento da pré-oficina. Bom, aqui está o esquema e a sequência de atividades já do planejamento da oficina, planejamento da execução da oficina. Então, aqui eu dediquei 20 minutos para a introdução dos conceitos do design especulativo, né? Depois, os participantes ali escolheram os temas, né? Eu defini alguns temas para eles poderem escolher. Com base nesses temas, eles modelaram o ecossistema sociotécnico atual, utilizando a lousa sociotécnica, teve um intervalo ali por coffee break, né? Depois, eles começaram a projetar o futuro utilizando a roda de implicação sociotécnica e a roda de possibilidades, né? Depois, eles pensaram na solução de TI intervencionista para potencializar as implicações possíveis e mitigar as negativas, né? E aí depois teve um intervalo para o pessoal almoçar, que eles continuaram com o processo de design. Depois eles projetaram a narrativa futurista da utilização é, desse artefato que foi projetado, tá? A perspectiva aqui nessa narrativa futurista não era necessariamente humana, poderia ser também um não humano, tá? Depois utilizaram um quadro de compartilhamento de responsabilidades para poder fazer a divisão de responsabilidade entre os actantes, né? E aí depois teve outro intervalo, os participantes, então, depois apresentaram as suas soluções, leram suas narrativas futuristas, né? Foi bem interessante. Depois eu finalizei com a discussão, né? Com lições aprendidas e fiz um fechamento ali da oficina, tá? Bom, com relação à execução da oficina, eu tive alguns percalços com relação ao tempo, né? Algumas pessoas foram chegando
com a oficina em andamento. As 20 pessoas foram organizadas em grupos e foram formados 4 grupos que exploraram esses 3 temas aqui abaixo. O grupo 1 explorou apps de relacionamento, o grupo 2 e 3, plataformas de streaming, e 4, plataformas de apostas, bets. Bom, como a gente utilizou ferramentas físicas, né, para coletar os dados, eu tirei fotos do material produzido, né, depois eu transcrevi os cadernos de apoio, organizei todo o material no Excel para cada grupo, né, e para facilitar a apresentação do material produzido também, e compilei com mapas mentais a trajetória especulativa ali de cada grupo. Isso está lá bem descrito no texto da tese. Tá? Bom, analisei o material de acordo com os critérios de avaliação que foram definidos com base nos princípios pós-antropocêntricos que eu defini. Os critérios são questionamentos quase que literais dos princípios pós-antropocêntricos, né? Como, por exemplo, aqui, o princípio 1, né? Atores não humanos devem ser visibilizados. O que eu avaliei? Se os grupos identificaram e representaram tanto atores humanos quanto não humanos, refletindo suas interações. Aí, princípio 2, agência humana não é autônoma, mas mediada. O que eu avaliei? Se os participantes consideraram como os artefatos influenciam a percepção, as ações e a tomada de decisão dos humanos. Tá? Bom, aí eu fiz isso para cada um dos princípios. Tá? Bom, aqui eu trago os resultados da oficina. Tá? Vocês podem ver aqui que com relação à visibilização dos não-humanos, que é o princípio 1, lá na lousa sociotécnica, eu levantei os actantes e as agências e verifiquei que todos os grupos levantaram mais atores não humanos e agências não humanas do que propriamente humanas. Tá? Bom, já com relação ao princípio 2, que diz respeito à capacidade dos artefatos de mediar a agência humana, quando analisei as anotações dos participantes no caderno 3, depois que eles exploraram ali as cartas de mediação tecnológica, eu notei que todos os tipos de mediação tecnológica foram contemplados, tá? E alguns grupos relataram mais e outros menos essas mediações. Bom, com relação aqui ao princípio 3, os grupos perceberam que, por mais que relacione os actantes, né, para poder entender essas relações, a quantidade de actantes ela pode ser infinita, né, e de relações também. Então, eles alcançaram apenas algumas camadas ali da realidade. Né, com relação a P4, os grupos perceberam a necessidade de desafiar verdades estáveis, né, e problematizaram cenários atuais e futuros. Tá? Com relação aqui a P5, os grupos perceberam a ideia de co-constituição dos fenômenos, a ideia de que criamos a tecnologia, mas ela também nos molda, né, da mesma forma dos outros actantes com quem entramos em relação. Tá? E com relação aqui a P6, os grupos perceberam que, na medida em que a agência é distribuída, a responsabilidade também precisa ser distribuída e incluindo ali a produção de sentidos, né, incluindo a ética moral, né, que emerge junto dos actantes, né, que entram em relação. Tá? Agora, indo já para as conclusões e trabalhos futuros. Bom, como contribuição, a integração das teorias do emaranhado e o design especulativo é algo que eu considero inédito, né? E difere das perspectivas mais que humanas, pois elas não se aprofundaram tanto nesses aportes teóricos e filosóficos. A criação do CEF e das ferramentas que acompanham o framework também são contribuições da tese, tá? Para a contribuição didática pedagógica, acho que conseguimos traduzir conceitos complexos em práticas mais acessíveis, né? Isso foi muito bem aceito nas oficinas
do IHC 2024, tá? Também vimos a oportunidade do framework das ferramentas para atuação profissional, né? Na área tecnológica ou em outras áreas, por que não, né? Podendo ser útil também na elaboração de políticas públicas, tá? Bom, aí eu trago aqui os trabalhos futuros. Primeiro, um dos trabalhos futuros é a expansão do CEF. É, a ideia é trazer outras correntes pós-antropocêntricas, como, por exemplo, as teorias neomaterialistas, né? Ou abordagens decoloniais, ou a epistemologia feminista da Donna Haraway, e por aí vai. Bom, também já estamos testando ferramentas que usam IA generativa para poder apoiar o CEF, e também estamos projetando outras ferramentas, né? Essas ferramentas estão sendo desenvolvidas ali por alunos de iniciação científica, né? Bom, aproveitando aqui a presença do Roberto, para poder falar que pretendemos também conectar o CEF a outras abordagens que são afins, como, por exemplo, o design socialmente consciente, tá? E para finalizar essa apresentação, a gente também pretende testar o CEF na indústria, no setor público, né, e nas comunidades e setores regulatórios. Gente, então é isso. Muito obrigado aí.